Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Alessandra, sou fisioterapeuta, sou especialista em terapia intensiva adulto, pediátrico e neonatal e comprometido vim trazer um pouquinho de conteúdo aqui para vocês sobre a terapia intensiva desde o zero, né? Hoje eu trouxe para vocês um dispositivo que nós fisioterapeutas usamos muito dentro da nossa prática clínica, dentro do hospital mesmo, nas unidades de urgência e emergência, enfermaria, UTIs, em qualquer lugar do hospital você vai achar um dispositivo desse. Por quê? Porque ele é um dispositivo de segurança, é um dispositivo de emergência, então a gente precisa ter ele por perto caso aconteça alguma emergência, a gente ter com que socorrer o paciente, tá? Então, quem me segue no Instagram já sabe do que eu tô falando, e para quem não sabe, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as nossas bolsa, válvula, máscara, tá? Nosso queridinho Ambu, que na verdade Ambu é uma marca, né, gente? Então não posso sair falando Ambu, porque é a marca, então o nome verdadeiro disso daqui é bolsa, válvula, máscara, ou respirador manual, ventilador manual, seja como você quiser chamar, tá? Ambu também tá certo, mas a gente precisa saber que é uma marca e não é o nome real do dispositivo, tá? Então, eu trouxe um pediátrico para vocês verem, tá? Mas eu tenho os 3 tamanhos, depois eu mostro para vocês terem uma noção da diferença deles, tá? Então, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho do porquê, né? A gente usa para quê, e mais pro final do vídeo eu vou mostrar para vocês cada pecinha desse dispositivo, como ele é montado, tá? Pra, na hora da intercorrência, né, você saber manipular ele de forma eficaz, de forma correta, tá bom? Então, vamos começar falando, né, para que serve, né, o nosso Ambu. Então, o Ambu, né, a bolsa, válvula, máscara, nada mais é do que um ressuscitador, né, respiratório, cardiorrespiratório. Ele precisa ser utilizado nos pacientes que são aí, principalmente numa PCR, né, numa parada cardiorrespiratória ou numa parada respiratória apenas. Então ele é um dispositivo de emergência, tá? Nós usamos muito ele dentro da UTI, dentro da unidade de urgência e emergência, ou até nas enfermarias, né, quando tem alguma intercorrência. E hoje em dia vem sendo usado também para reabilitação pulmonar, tá? Então é menos frequente, né, menos visto nos hospitais por aí, ainda está em estudo, né, tem muitos estudos sendo desenvolvidos, mas a principal função dele é a reanimação ventilatória, né, respiratória desse paciente, tá? Então, ele vai substituir a respiração do paciente, né, num paciente que está parado ou num paciente que não está respirando, né, numa parada respiratória, por exemplo. Então, ele vai substituir a ventilação desse paciente, ele ventila o paciente, tá? Então, ele é composto, né? Vamos falar das composições dele. Ele é composto, como o próprio nome diz, por uma bolsa, uma válvula e uma máscara, tá? Então, vou colocar aqui a máscara só para ficar completinho, tá? Esse aqui é o pediátrico, lembrando, ele tá pequenininho porque é o pediátrico, tá? Então, ele é composto basicamente por esses 3 principais unidades. Então, a bolsa, a válvula e a máscara. E para que serve cada um deles, né? Vamos começar aqui pela bolsa. A bolsa, ela é responsável pela inspiração e pela expiração desse paciente. Então, toda vez que você apertar, eu quero que você saiba que de forma fisiológica, a gente está fazendo o quê? Uma pressão dentro lá do pulmão. E quando a gente faz essa pressão dentro do pulmão, a gente negativa a pressão que está lá dentro. Ou seja, lembra daquela lei que a gente estuda desde a faculdade, que o ar se desloca de um lugar de maior pressão para um lugar de menor pressão? Então, quando a gente aperta, aqui ó, aperta o Ambu, a gente negativa a pressão que está lá dentro e a pressão que está aqui está maior. Então, o que acontece? É deslocado um fluxo de ar para dentro do pulmão desse paciente. Entendeu? Então, como eu estou negativando a pressão dentro do pulmão, eu consigo deslocar uma quantidade, né, de fluxo de ar para dentro do pulmão e aí ele insufla, tá? Então, toda vez que eu aperto, ele insufla e toda vez que eu solto, a pressão dentro do pulmão vai ficando positiva. Então, ela vai ficando com uma pressão maior do que está aqui dentro do Ambu. Ou seja, o ar vai de maior pressão para menor pressão. Então, se a minha pressão de dentro do pulmão está maior que a do Ambu aqui,
o ar vai se deslocar para fora, tá? Então, toda vez que eu solto, ó, apertei, a pressão ficou negativa dentro do pulmão, o ar se deslocou. Quando eu solto, a pressão do pulmão fica positiva, tá? A força elástica do pulmão vai se retraindo, ou seja, ela vai apertando o ar lá dentro, e aí ela vai fazendo uma pressão positiva, e aí o ar tende a sair, certo? Então a pressão aqui vai ficar menor e o ar se desloca, ou seja, então vai desinsuflar esse pulmão, ó, desinsuflou, soltou, tá? Então, ó, inspirou, expirou, inspirou, expirou. Então é importante a gente saber que a gente não tá só empurrando um ar lá dentro. Existe todo um mecanismo fisiológico por trás do porquê esse ar é deslocado. Então, toda vez que eu quero deslocar ar, deslocar um fluxo para dentro do meu pulmão, eu preciso negativar a pressão que está lá dentro, entendeu? E se eu quero que ele solte o ar, toda vez que eu quero que ele solte o ar, eu preciso positivar o ar que está lá dentro. Positivar a pressão que está lá dentro, perdão, falei errado. Então, é como se eu estivesse querendo apertar mesmo o meu alvéolo que tá lá dentro, que é a unidade de troca ali, né? Então, apertar ele para expulsar o ar que tá lá dentro, o fluxo que tá lá dentro, entendeu? Então, é dessa forma que acontece os deslocamentos de fluxo de ar dentro do pulmão, tá? De todas as formas possíveis, tá? Com o ambu, sem o ambu, tá? Isso é fisiológico. Então, voltando, né? A nossa bolsa serve pra substituir a inspiração e a expiração. Lembrando que toda vez que eu aperto, ele inspira, toda vez que eu solto, ele expira, certo? Nessa bolsa tem uma unidade de conexão aqui embaixo, ó. Eu vou mostrar mais certinho pra vocês na hora que eu for mostrar as pecinhas, tá? Então tem essa unidade de conexão, é por aqui que eu conecto o meu oxigênio, tá? Então aqui, ó, tem um buraquinho bem pequenininho que é onde eu consigo conectar o meu látex ou chicote, eu não sei como é que vocês chamam aí, que é essa conexão aqui, ó. Geralmente vai no umidificador ou no fluxômetro, em algum lugar na rede de oxigênio do hospital mesmo, tá? Ou no cilindro, tá? E aí você vai conectar ele aqui nesse buraquinho pequenininho, tá? É por aqui que você vai ofertar uma FiO2, né? Que é a fração inspirada de oxigênio, para o paciente acima de 21%, que é o que a gente respira em ar ambiente, tá? Então aí você vai dosar lá através do fluxômetro o quanto de FiO2 de fração inspirada de oxigênio que você quer ofertar para o seu paciente, tá? Então depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, talvez num outro vídeo, tá? E esse grandão aqui é a conexão do reservatório de oxigênio, tá? Então essa bolsinha aqui, ó, é o reservatório. Essa aqui é a pediátrica, eu peguei correspondente ao ambu pediátrico, que eu tô mostrando aqui pra vocês. Então, o pediátrico geralmente de 900 ml, tá? Então, é só conectar aqui e toda vez que o seu ambu estiver ligado, né, a uma fonte de oxigênio através do látex ou chicote, essa bolsinha de reservatório vai insuflar e aí você vai conseguir ofertar de forma eficaz a FiO2 para o seu paciente, tá bom? Então, na caixinha lá do Instagram, eu recebi uma pergunta, né, referente aos exercícios que são realizados com o ambu, tá? Não a ressuscitação cardiopulmonar. Se realmente precisa dessa bolsinha para ser feitos os exercícios. E a minha resposta é, se o paciente está precisando de oxigênio, ele está saturando baixo, como é que tá? Ele tá em hipóxia, não tá com hipóxia? Isso vai depender da saturação do seu paciente. Se ele não tiver uma saturação abaixo de 90, não precisa você ofertar oxigênio para ele, tá? Se você vai fazer só exercício com ele, junto com o ambu, pode fazer sem o oxigênio mesmo, tá? Pode desconectar aqui e fazer com o seu paciente sem o oxigênio, não vai ter problema nenhum, tá? A única diferença é que você vai estar ofertando 21%, que é o que a gente respira mesmo em ar ambiente. Mas se o seu paciente tem uma saturação acima de 90, não tem o porquê você ofertar, tá bom? Agora, se ele estiver precisando de oxigênio, se a saturação dele for abaixo de 90, aí você pode ofertar de acordo com a saturação dele mesmo, tá? Aí você estipula ali através do fluxômetro um tanto de oxigênio, de FiO2 que você quer ofertar para ele, e aí você coloca o reservatório para você conseguir ofertar essa FiO2 de maneira eficaz, tá bom? Então, não necessariamente você precisa fazer o exercício com o reservatório conectado, tá? Voltando. Então, aqui, essa máscara não, desculpa, gente, a válvula agora, a gente falou da bolsa, né, que ela faz a inspiração e a expiração do paciente.
através do mecanismo lá de pressão, né, de mudanças de pressão, que consegue deslocar o ar, tudo mais fisiológico. Acho que isso deu para entender, né? Então aqui agora é a válvula. Essa válvula aqui, ela é unidirecional, ou seja, ela só vai mandar o fluxo para uma direção, certo? Ela tem uma membrana, vou mostrar aqui para vocês, ó, ela chama membrana bico de pato, tá? Vou chegar até mais pertinho, quero que vocês prestem atenção aqui dentro nesse buraquinho, ó. Essa membrana bico de pato, ela vai abrir em um determinado momento. E que momento que é esse? Toda vez que seu paciente for inspirar, ou seja, todo momento que eu for apertar o meu umbu, essa membrana vai abrir. E toda vez que meu paciente for expirar, que for soltar o ar, essa membrana vai se manter fechada. Por quê? Para o fluxo de ar que ele está exalando, cheio de CO2, né, de gás carbônico, não voltar para dentro do umbu e eu ficar mandando esse monte de gás carbônico para ele, tá? Então, a maneira dele exalar vai ser por um outro orifício aqui que daqui a pouquinho eu já mostro para vocês. Então, toda vez que o seu paciente inspirar, essa membrana vai abrir e toda vez que ele for expirar, ele vai fechar. Vamos ver na prática? Ó, toda vez que meu paciente inspirar, presta atenção aqui, ó. Ele vai abrir, ó. Abriu. Expirar, fechou. Tá vendo? Abriu, fechou. Abriu, fechou. Então, só aqui já dá pra ver que essa válvula realmente é unidirecional. Só manda o fluxo para um lado. Ou seja, ele só entra, ele não sai por aqui, tá? Como então que meu paciente vai exalar o ar, Thaís? Se não é por aí, é por onde, né? Então, todo umbu, gente, tem essas fenestras aqui, ó. Chega mais perto. Tá vendo esses buraquinhos aqui, ó? Tem os buraquinhos em volta aqui dessa válvula, ó. Toda vez que o meu paciente for exalar, a membrana vai fechar e o ar vai sair por aqui. Vai sair por aqui, tá bom? Então, é muito fácil. Na hora que ele for inspirar, a membrana fecha, na hora que for exalar o ar, e aí o ar vai sair por essas fenestras que tem aqui na unidade de conexão mesmo do umbu, tá? Então é isso, ó, bolsa e a válvula você já aprendeu. E a máscara que é simples, né, gente? Então, se o seu paciente não está entubado, ele vai precisar ser ventilado através de uma máscara, tá? Então, essa máscara sempre tem que estar acompanhada do umbu, porque, por exemplo, no momento de intubação ou numa PCR, geralmente os pacientes não estão entubados, por exemplo, numa enfermaria ou numa emergência, unidade de urgência, emergência. Então, é sempre bom ter uma máscara por perto, tá? Então, bolsa, válvula, máscara. E a máscara tem que ser de acordo com o tamanho do teu paciente, tá? Tem o pediátrico, tem o neonatal e tem o adulto. Esse aqui é o pediátrico, por exemplo, tá? E aí a máscara é só você encaixar no nariz e na boca do seu paciente. Essa é pequena pra mim, porque é pediátrico, ó. Nariz e boca. E você ventila ele, tá? Lembrando que sempre tem que levar, né, um pouquinho a cabeça do seu paciente para poder abrir a via aérea para você conseguir ventilar de forma mais eficaz, tá bom? Gente, uma outra coisa muito importante é sobre a válvula do umbu, tá? Ela é unidirecional, né, como a gente falou, e ela tem essa válvula aqui, ó, de segurança, tá? Vou tirar a máscara aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Essa válvula aqui é uma válvula de segurança do umbu, tá? Então, o que acontece? O nosso pulmão ele é limitado, tá? Eu não posso entregar qualquer pressão para ele, tá? A gente tem um sério risco aí de causar um pneumotórax no paciente, um barotrauma, uma fístula broncopleural, né, no paciente, por excesso mesmo de pressões que a gente oferta para o nosso paciente, tá? Então, uma forma da gente não fazer isso, uma forma da gente proteger o nosso pulmão, é tendo controle dessa válvula, tá? Todas as válvulas vem escrito a quantidade de pressão que é máxima, no limite ali que o seu paciente consegue. Então, por exemplo, esse aqui é um umbu pediátrico, né? O umbu pediátrico, ele suporta até 40 centímetros d'água de pressão. Na hora que o meu pulmão atingir essa pressão lá dentro, essa válvula que vai se abrir e aí vai soltar, vai liberar, né, toda a pressão que excedeu os 40 centímetros d'água, tá? Então, isso é uma forma de proteção, essa válvula sempre precisa estar aberta, tá? Então, como que eu sei que ela tá aberta, né? Toda vez que eu pegar o umbu, a primeira coisa que você vai fazer é conferir essa válvula, tá? Confere se o umbu tá montado certinho, lógico, mas em seguida já confere a válvula, se ela está funcionante e se ela está aberta, tá? Então, como que eu sei que ela tá aberta, né? Ó,
essa válvula ela se desloca para frente e para trás. Toda vez que excede a pressão, ela sobe, é como se fosse uma panela de pressão. Na hora que sobe demais a pressão lá dentro da panela, a panela começa a soltar o ar e liberar aquela pressão que tá lá dentro, né? Senão o quê? Ela explode. Então, até a panela de pressão tem um limite. Então, imagine o nosso pulmão, né? Então, é a mesma coisa que acontece. Toda vez que excede a pressão lá dentro do pulmão do meu paciente, essa válvula vai abrir e soltar toda a pressão que foi excedida, tá? Então, como que eu sei? Essa válvula precisa se deslocar para frente e para trás. Ó, se eu tô puxando ela e ela não tá vindo, é porque ela está fechada, tá? A válvula está fechada. Como que eu vou abrir ela? Geralmente, essas válvulas abrem só rosqueando. Ó, rosqueei ela até ela abrir. Aí ela abriu, ó, ela desloca para frente e para trás. A válvula tá aberta. Já posso ambusar meu paciente em segurança, tá? Tem algumas válvulas que é só coxar um pouquinho, que ela já abre um pouquinho, ela não desloca, ela é só de coxar mesmo. Depende do seu ambu. Então, antes de você pegar um ambu, conheça ele, vê como ele trabalha, tá? E já checa se essa válvula está aberta, tá? Não ambuse o seu paciente com essa válvula fechada. Se você ambusar o seu paciente com essa válvula fechada, tem, assim, um seríssimo risco do seu paciente fazer um pneumotórax, um barotrauma, uma fístula broncopleural, tá bom? Então, por favor, sempre cheque essa válvula, tá? É um mecanismo de segurança mesmo, de proteção pulmonar para o seu paciente, tá bom? E aí eu trouxe para vocês agora, ó, os tamanhos de ambu, né? Esse aqui é o neonatal, esse aqui é o pediátrico, e esse aqui é o de adulto, olha o tamanho de adulto perto deles. Então, tem esses 3 tamanhos, tá? As máscaras também, né? Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui, ó, é a neonatal. Olha que pitiquinho, gente, só cabe no nariz. Pequenininha. Tem a pediátrica. E tem a de adulto, que cabe, ó, grandona, bem grandona. E adulto. Então, tem esses 3 tamanhos. Essa aranhinha aqui, ó, dá pra tirar, inclusive, essa aranha aqui, não necessariamente precisa ter para os pacientes em parada cardiorrespiratória, tá? É que essa máscara aqui, ela pode ser usada para VNI também, tá? É onde eu consigo fixar os meus cabrestos, tá? Pra máscara ficar bem apertadinha, não ter vazamento, tudo mais. Um assunto pro próximo vídeo também, tá? Então, já conheceram o ambu, já viram os tamanhos, agora vamos aprender a montar ele? Vamos lá, então. Então, como prometido, vou mostrar pra vocês como montar um ambu agora, tá? Vamos supor que seu paciente aí vai chegar entubado, né, na sua UTI, ou então que teve uma parada cardiorrespiratória, e você vai precisar desse ambu, tá? Então, na verdade, na parada cardiorrespiratória, o ideal é que já tenha um montado, né, pra você não perder tempo com isso. Mas, né, se acontecer, pelo menos você vai saber agora montar o seu ambu de forma adequada, tá? Então, todo ambu, eu peguei um pediátrico aqui pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, tá? Todo ambu tem que ter uma bolsa dessa daqui, ó, uma bag, tá? Essa bolsinha aqui que vai comandar a inspiração e a expiração do seu paciente, tá? Toda vez que eu apertar ela, o seu paciente vai inspirar, toda vez que eu soltar, o seu paciente vai expirar, tá? Então, todas as bolsas, válvula, máscara, precisa ter uma bolsinha dessa aqui para comandar a inspiração e a expiração do seu paciente, tá? Tem tamanho pediátrico, neonatal e adulto, tá? Cada um com o seu respectivo aí paciente, tá? Então, tomem cuidado, avalie direito o tamanho do seu paciente para você conseguir ofertar uma quantidade, né, de fluxo, de ar que o seu paciente realmente precisa, tá? Aqui, deixando o pezinho aqui, ó. Aqui é a unidade de conexão dele, tá? Essas 2 pecinhas aqui vão embaixo do ambu. E aqui é a unidade conectora, tá? Então, aqui nesse pequenininho aqui, ó, é onde você conecta o seu látex ou chicotinho, que é esse verdinho aqui, que é onde entra a fonte de oxigênio, tá? Então, o seu látex ou o seu chicote vai ser conectado nessa fontezinha aqui para poder ofertar oxigênio mesmo dentro da bolsa, tá? E aqui é onde você vai encaixar o seu reservatório, que é esse branquinho, tá? Daqui a pouquinho, quando a gente for montar, eu mostro pra vocês como que conecta certinho. E essas 2 pecinhas aqui se encaixam, depois a gente já vai ver como encaixar elas certinho, tá? E aí tem a válvula, né? Válvula do paciente, que contém 3 peças principais, né?
Então, essa aqui é a válvula direcional, né, unidirecional. Ela tem essa mini válvula aqui, que ela controla a pressão, né, que você tá ofertando para o seu paciente. O pulmão do paciente, ele é limitado, né, então a gente precisa saber que pressão a gente tá entregando para ele, né. E essa válvula aqui, por exemplo, pediátrica, quando atinge 40, não sei se dá para vocês enxergar escrito ali, ó. Mas quando atinge 40 centímetros d'água lá dentro, ela se abre e deixa com que a pressão que exceda 40 centímetros d'água saia, tá? Então, isso é uma forma de segurança, de precaução mesmo, para não causar um barotrauma aí no teu paciente, tá? Ou uma fístula broncopleural. Então, é muito importante que essa válvula sempre esteja aberta, né? Que eu já tinha falado, para que não haja nenhum problema aí de fístulas broncopleurais ou barotrauma por conta de pressão excessiva, tá? Então, aqui ela é encaixada, né, por essa válvula aqui, onde tem, tá vendo essas frenestras, esses buraquinhos aqui? É por onde o ar é exalado, tá? Então, essas frenestras têm que estar presentes nessa válvula do paciente, para o seu paciente conseguir expirar o ar, tá? Não tem como a gente só enviar o ar para ele, senão também é uma forma de causar barotrauma aí, tá? Então, toda a válvula máscara tem que ter essas frenestras aqui para o paciente conseguir exalar o ar, tá? E aí, essa membrana de silicone aqui é que vai comandar o horário que abre e que fecha a válvula, tá? Então, toda vez que inspirar, a válvula abre, toda vez que expirar, a válvula fecha para permitir que o ar saia por essas frenestrinhas e não entre de novo na bolsa válvula máscara para não ter reinalação de CO2, tá bom? Essa aqui é o reservatório de O2, tá? Cada paciente também tem o seu tamanho. Esse aqui é o de pediátrico, né, de 900 ml. Então, a gente vai conectar ali depois. O chicotinho que conecta na rede de oxigênio e também no ambu, para fornecer uma FO2 mais alta, né? E a máscara, né? As máscaras precisam ser usadas nos pacientes que não estão entubados. Então, por exemplo, uma PCR, né, que o paciente ainda não está entubado, você vai ventilar ele através da máscara até que ele seja entubado, tá bom? Então, é o ideal sempre uma máscara estar acompanhada do ambu, porque a gente nunca sabe, né, se esse paciente vai estar entubado ou não. Então, sempre é bom ter uma máscara por perto, tá bom? Vamos lá, então, montar o ambu. Então, vamos começar a montar o nosso ambu, gente. Então, ó, eu mudei até o celular de posição aqui para conseguir mostrar com as duas mãos para vocês, tá? Então, nós vamos começar pela parte conectora do ambu, tá? Essas duas pecinhas que eu já tinha comentado com vocês, que é onde eu consigo conectar a minha fonte de oxigênio e o meu reservatório de O2, né? Essa fonte de oxigênio aqui, ela precisa estar fixa, ela não pode ficar saindo do ambu, senão a gente perde a FO2 que a gente está enviando para o paciente, tá? Então, vamos conectar ela e ela precisa ficar fixa por essa peça aqui, ó. Tá vendo que ela tem como rosquear, tá vendo, ó? Elas conseguem se unir, ó. É só você rosquear elas que elas se unem. Só que como que eu consigo deixar ela bem fixa? Uma peça vai dentro do ambu e a outra vai por fora. Então, essa pecinha aqui, ela fica da parte interna, tá? Vamos colocar ela aqui dentro, ó. Coloca dentro do ambu e a parte que rosqueia sempre pra fora, tá? Então, ó, encaixa ela direitinho, vai puxando as partezinhas que rosqueia. Tá vendo que ficou pra fora, ó? Aqui, ó. Ficou bem pra fora, a parte que rosqueia ela. E aí, eu vou já conseguir rosquear a parte conectora, tá? Então, esse aqui vai só rosquear aqui, ó. Rosqueia ela até ficar bem firminha. Pronto, só isso, tá? Então, a unidade conectora do meu ambu já está pronta, tá? Aí, agora vamos para a parte da válvula do paciente, tá? Vamos deixar a máscara aqui de cantinho um pouquinho. E aí, vamos para a válvula do paciente. Lembra que eu falei para vocês que ela é composta por 3 partes? Então, a válvula unidirecional, né? Que tem a válvula de segurança. A membrana, que vai definir inspiração e expiração, né? Quando inspira, ela abre, quando expira, ela fecha. Então, ela chama bico de pato também, essa membrana. Então, a gente pode colocar ela aqui, ó, bem aqui dentro. Ela encaixa certinho, ó. Você coloca, ela já se encaixa, ó. Se ela não encaixar, tenta deixar ela mais
retinha possível para ela conseguir funcionar de forma correta, tá? Lembrando que o bico sempre tem que estar para fora, tá? Nunca para dentro, ó. Até porque ela nem encaixa, tá? Então, o bico de pato dela é sempre para fora, certo? E aí, a unidade que conecta na máscara, né? A unidade que exala o ar. Então, ela também é de rosquear, tá? Então, a gente encaixa aqui. Vamos lá, encaixa aqui. E é só rosquear, ó. Rosqueou, pronto. Minha válvula unidirecional, minha válvula de segurança do paciente, tá pronta. Então, é isso aqui. Agora, essa partezinha aqui, essa válvula unidirecional, encaixa na parte de cima da bolsa válvula. Então, aqui, ó, é só encaixar aqui, encaixa o máximo que você conseguir, e aí tá pronto, ó. O ambu já tá montado, tá bom? Agora, quando você tiver um paciente que não está entubado, você vai precisar conectar o quê? A máscara, certo? A máscara é conectada aqui, e aí você já pode ventilar o seu paciente. Só tá faltando uma coisa que é principal, né? A fonte de oxigênio. Então, se eu for ofertar, a maioria dos casos, né, a gente oferta oxigênio para o paciente, principalmente no APCR, né, onde tem um risco grande aí do paciente fazer hipóxia. Então, sempre que tiver uma PCR, conecte o seu paciente no oxigênio, tá? Então, a forma de eu conectar o paciente à rede de oxigênio é através do látex ou chicote, né? Cada lugar chama de uma forma. Então, a gente vem aqui na unidade conectora, que eu já tinha falado para vocês. Essa é a fonte de oxigênio, essa é a fonte do reservatório. Oxigênio na fonte menorzinha. Conecta lá até ficar bem segura. E a outra parte aqui vai lá na sua rede de oxigênio, lá no cilindro ou na rede de oxigênio que fica na parede, no umidificador, no fluxômetro, tá? Então, essa aqui vai na fonte de oxigênio do seu hospital lá. E, por fim, o reservatório, tá? Então, o reservatório ele é encaixado aqui. Quando ele é ligado no oxigênio, ele vai insuflar essa bolsinha, vai deixar o oxigênio reservado aqui, tá? Dentro dessa bolsinha. Então, é isso, meninos. É bem facinho montar, né, o ambu. Mas mesmo assim, se você tiver qualquer dúvida, pode deixar no comentário que eu vou respondendo para vocês, tá? Lembrando que sempre que seu paciente inspirar, você tem que apertar e toda vez que ele for expirar, soltar, certo? Então é isso, gente, ó, espero que você tenha aprendido. Se você tiver alguma dúvida ainda, você pode deixar aqui no comentário, tá? Lá no Instagram também eu vivo respondendo, né, o pessoal através do story ou pelo direct mesmo, se você tiver alguma dúvida. O arroba é Fisiointensiva do Zero, tá? Então é só me seguir lá, se precisar me mandar uma mensagem, pode mandar. Assim que eu tiver um tempinho eu vou respondendo vocês, tá bom? Um beijo, não esquece de deixar uma curtidinha aqui pra mim, um like. Se inscreve aqui pra você acompanhar os conteúdos e se você puder, compartilha pra um amigo que também tem dúvida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!